Oi, turma. Do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 8º texto, A Proteção da Infância sob a Perspectiva Conservadora, de Damares Alves. Na terceira parte, as influências da concepção judaico-cristã de infância para a legislação brasileira. Essa visão judaico-cristã de infância moldou o surgimento das primeiras leis protetivas do mundo. Durante o Iluminismo, essas bases morais foram reinterpretadas e inseridas no debate jurídico, culminando em legislações mais abrangentes sobre os direitos das crianças, tais como a Convenção sobre os Direitos da Criança adotada pela Assembleia Geral da ONU, em 20 de novembro de 1989. No Brasil, a influência direta dessas tradições pode ser percebida claramente na Constituição de 1988. O artigo 227 é resultado de uma visão que combina princípios modernos de direitos humanos com valores tradicionais da proteção da infância, atribuindo à família, à sociedade e ao Estado um papel compartilhado na garantia dos direitos das crianças. A Constituição Federal não apenas estabelece que a família é a base da sociedade, mas também destaca a importância do ambiente familiar no desenvolvimento infantil. Isso se reflete em políticas públicas que promovem o fortalecimento dos vínculos familiares, especialmente em contextos de vulnerabilidade. A ênfase na convivência familiar e comunitária prevista no artigo 227 está em sintonia com a tradição judaico-cristã, que compreende a família como o primeiro e mais importante espaço da educação moral. Outro ponto de destaque é a influência das normas cristãs sobre a solidariedade e a caridade, que também encontram eco na Constituição. Programas de assistência social, proteção contra a exploração infantil e iniciativas de acolhimento têm suas raízes em princípios religiosos que defendem o cuidado com os mais vulneráveis. Exemplo disso podem ser observados em programas brasileiros como Criança Feliz, voltado ao acompanhamento integral do desenvolvimento infantil, especialmente em famílias de baixa renda. Portanto, a herança das tradições judaico-cristãs não é apenas um aspecto histórico, mas uma influência viva nas políticas e diretrizes constitucionais brasileiras. Compreender essa herança é fundamental para entender a centralidade da família e o papel primordial que ela desempenha na formação de indivíduos capazes de contribuir para uma sociedade mais justa e harmoniosa. Então, assim, independente de uma questão religiosa, é uma questão histórica, né? Essa base na educação das crianças, uma base judaico-cristã. As pessoas interpretam essa base como se fosse uma base religiosa que todos deveriam, numa ditadura, né, se tornar aí judeu ou cristão. Mas, na verdade, o que nós estamos buscando é, dentro dessas bases, que podem ser a nível religioso também citado, mas principalmente histórico, dando a devida importância à família. Então, nós estamos largando a família de lado, deixando ela se destruir, né, a cargo de uma sociedade que começa, né, na escola. É o segundo lugar onde a criança tem contato depois da família. Então, hoje, a família está deixando com que a escola, a sociedade crie seus filhos. E, na verdade, dentro dessa concepção judaico-cristã, a família é que abraça, que acolhe a criança, que dá estrutura para ela poder conviver em sociedade. Eu lembro que algumas vezes eu peguei alunos que eram assim, de família muito tradicional, né, dentro da sua concepção religiosa, e não só cristã, mas tinha também os testemunhas de Jeová. Eu não entendo muito sobre religiões, né, mas assim, chegava o dia de comemorar Páscoa, como agora, né, a maioria das escolas estão fazendo coelhinhos, comprando ovinhos de chocolate para dar para a criançada de lembrancinha. Pois bem, os alunos que eu tinha, que eram testemunhas de Jeová, principalmente os testemunhas de Jeová,
Eles faltavam na escola na semana da Páscoa, ou quando iam, eles simplesmente não aceitavam os ovinhos de chocolate. Ou quando muito, a mãe orientava a aceitar o ovinho de chocolate por educação, mas deixando bem claro que o que interessava a criança era o chocolate e não a comemoração da Páscoa simbólica naquele ovo de chocolate. Então, assim, era algo muito firme, forte da família, que a influência de fora não chegava na criança. A criança estava totalmente protegida. Independente do que o professor falasse em sala de aula, o aluno só estava ali para aprender história, português, matemática, ciência, geografia. Ele não estava interessado nas coisas do mundo, do que acontece na sociedade, porque tudo aquilo, quem construía na mente daquele aluno era a família. Então ele estava completamente protegido mesmo. A gente via que não conseguia entrar no mundo daquela criança. Como eu falei, existiam casos e casos, né? Tinha testemunho de Jeová que simplesmente não ia para a escola. Passava a Páscoa, aquela semana de comemoração, aí ele voltava. Tinha outros que iam e não aceitavam. A minha religião não permite, e ponto. E tinha aqueles que pegavam e falavam: professora, a senhora vai me desculpar, mas eu não comemoro Páscoa, eu vou pegar apenas porque é chocolate, eu gosto de chocolate, eu vou comer chocolate. Então, ficava a critério da família orientar o seu filho aquilo que ele pode e o que ele não pode, aquilo que ele deve ou não fazer. Ninguém conseguia instruir aquela criança a não ser a própria família. E isso eu dou maior valor, né? Ah, mas Patrícia, e se a família não fosse de valores como geralmente os que são religiosos têm um valor grande, né? Eles conquistam uma moral grande, eles desenvolvem muito essa questão moral. E se fosse o contrário? E se fosse uma família promíscua? E a criança já tem aquilo ali por verdade também e ninguém entra. Como é que fica? A escola, como eu falei já desde o princípio desse texto, a escola tem uma certa disciplina, se ela for dentro dessa visão judaico-cristã, se ela for dentro de uma visão disciplinadora, né? Ela tem condições de reverter, através de exemplos, aquilo que não é bom para a criança, porque a própria criança vai se incomodar com aquilo que ela tem que não é bom. Ela vai enxergar lá fora um outro exemplo, uma outra situação. Todo mundo que vive no que é ruim e acostuma, se não conhecer o que é bom, fica ali. Mas se conhecer o que é bom, você vai querer o que é bom. Eu lembro que meu marido, ele sempre morou num bairro pobre, onde a maioria das pessoas se drogavam, viviam de fazer bico, porque era no litoral, então é só quando dá muito turista que tinha emprego. E quando ele veio para São Paulo, ele lá onde ele estava, ele não queria sair, era vida boa, né? Só surfava, vivia em salão, dançando, curtindo a vida mais no lazer do que na responsabilidade. Mas quando ele veio para São Paulo, ele foi trabalhar lá no Morumbi. E a gente veio morar aqui em Itaquá. Aí ele comparava Itaquá com o lugar onde ele morava antes, no litoral. Ele falava: nossa, aqui não cresce nunca, é um bairro, né, de pessoas mesquinhas, pessoas com a cabeça muito para baixo, muito pequena. Lá no Morumbi, lá onde eu trabalho, precisa ver só como que as pessoas se vestem, os carros, as casas, lá é uma evolução danada. Ou seja, ninguém ensinou ele, ainda mais depois de velho, né? Ninguém ensinou ele o que é bom, o que é desenvolvimento, apenas os olhos dele se encantaram com aquele desenvolvimento todo físico, né? De financeiro, de carros bonitos, roupas bonitas. Não estou dizendo que isso é evolução, mas assim, comparando com o jeito de se vestir das pessoas daqui, com os carros daqui, com as casas daqui, com o Morumbi da vida, é lógico que lá é bem mais desenvolvido economicamente e, consequentemente, muito mais bonito, né? Então, assim, ele se deslumbrou. Ele falou: nossa, lá é outro mundo. Não precisou de ter um tempo de escola para aprender isso, apenas vendo, né? E aí ele queria aquilo para ele. Então, muitas das pessoas, por mais que vivam num ambiente ruim, rústico, violento, quando se depara com um ambiente melhor, ela se transforma. Agora, no caso desse testemunho de Jeová que eu tô falando, né?
A vida daquelas crianças era uma vida boa, tranquila, harmoniosa com a família. Então chegava na escola, a única coisa que eles queriam mesmo era matemática, português, as disciplinas, porque já tinham tudo de bom na casa deles. Eles não tinham mais nada para acrescentar ali. E é isso que está faltando nas famílias. É ter o acolhimento devido, a proteção devida às crianças, que aí aonde elas não vão querer nada, porque elas já têm. Agora, quando não tem, elas olham e comparam. E algumas falam, não, isso daqui eu quero uma vida melhor. Entendem bem isso? E o que a Damares coloca no texto, defendendo, é que isso já está em lei. A questão é que ninguém pratica, mas está lá na Constituição de 88. Por que, que a família não assume a responsabilidade de proteger, de cuidar, de educar o seu filho? O que mais a gente vê hoje? Separações. E nas separações se coloca um padrasto, madrasta dentro de uma casa em pouco tempo de convivência. Você não sabe nem quem é a pessoa direito que está lá dentro da tua casa, convivendo com teu filho, com a tua filha. Ontem eu peguei um vídeo na internet que, nossa senhora, quase que eu pulei dentro do vídeo, porque tem coisa que faz a gente perder a cabeça. A mãe desconfiada gravou. Se eu tivesse desconfiada de alguma coisa, se fosse no meu caso, eu não ia nem perder tempo de gravar. Se eu desconfio é porque o sinal de alerta já tá dado, ó, vai embora, né? Some daqui. Mas a mulher foi gravar. O padrasto dando tchauzinho pra mulher e tal, né? E ficou filmando isso daí. Enquanto ele viu que a mulher estava no portão e tal, ele nem tinha um pra menina. Quando a mulher virou as costas, que ele fechou a porta, ele foi sentado do lado da menina, começou a passar a mão na menina, começou a alisar a menina. Gente, dá vontade de pular dentro do vídeo. Sabe, a menina no máximo uns 10 anos de idade. E aquele canalha mexendo com a menina. Então, assim, a família que deveria proteger a criança é a primeira hoje que deixa ela em risco. Em todos os sentidos. A mãe manda a criança ir comprar as coisas no mercado, não é que nem na nossa época. O bairro era pequeno, os vizinhos eram unidos, era tudo uma grande família, né? Não, hoje em dia você tem vizinho que você não sabe nem quem é, acabou de mudar, tal. Você manda teu filho ir para um mercado, alguma coisa assim, para buscar alguma coisa, teu filho vai e não volta. Tráfico de criança hoje é água. Então a família tem que estar atenta aos movimentos da criança. Tem mães que aparecem na reunião de pais no final do ano. Eu sou mãe do Joãozinho. Eu olho para a mulher e falo, não, mas a senhora deve estar numa sala errada. Não, eu sou a mãe do Joãozinho. Aí você vai olhar uma analista, a mulher nunca apareceu numa reunião de pais. Ela não sabe o que se passa com o filho dela o ano inteiro. Então, o que a Damares está batendo na tecla aqui é responsabilidade, pais. Nós precisamos assumir. E tem lei para isso. Nem deveria, né? Mas tem.